Você já ouviu aquele ditado de que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Isso parece ser uma dessas verdades fundamentais, especialmente se você leva em consideração aquilo que é publicado nas redes sociais. Muitas dessas verdades tornaram-se verdades porque muita gente passou a repetir. Alguém fez um comentário, teve aquela ideia, e aí milhares de pessoas passaram a replicar aquilo. Parece que uma dessas verdades é a de que há um grande acordo para o Alckmin assumir a presidência do Brasil, ou então que existe um grupo ali que está procurando uma forma e já meio que preparando a cama para derrubar o Lula. O que há de verdade nisso tudo? Nós vamos fazer uma consideração de fatos no nosso vídeo de hoje e aí você vai poder chegar à sua própria conclusão. Esse é o assunto principal do nosso vídeo de hoje. Como sempre, você é o meu convidado especial. Se você ainda não me conhece, eu sou um jornalista independente, me chamo Adalex Góes. Você pode encontrar as minhas publicações e os meus vídeos espalhados pelo Instagram, Facebook, Twitter ou então no canal aqui do YouTube. Eu preciso da sua colaboração para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Eu preciso que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal aqui. Quando você ignora esse conteúdo, as plataformas, os algoritmos também ignoram e, portanto, eles não entregam a mais pessoas. E aí, esse conhecimento, essas informações, elas ficam resumidas a um número muito pequeno de pessoas. E você faz a sua parte à medida que você compartilha com mais pessoas. Há ainda uma segunda maneira de você colaborar, é através do Pix que se encontra nesse card aqui. Há aí um QR Code e um número e você pode fazer qualquer doação. Ah, mas quanto eu posso colaborar? Quem vai determinar isso é a sua capacidade de colaboração, a sua capacidade de pagamento. Fica então a seu critério. Vão derrubar o Lula e colocar o Alckmin no lugar? Vamos saber agora. 3 de outubro vai rolar as eleições para presidente aqui no Brasil. E é claro, a gente está aqui em São Paulo. Se você que está em casa agora, mora num país tropical, está abençoado por Deus e bonito por natureza. No Jornal da Band de hoje, nós vamos conhecer a saga de um jovem em busca dos seus sonhos. Adalex Góes. No meu artigo publicado hoje no Twitter, dia 25 de maio de 2023, eu deixei muito bem claro. Só existe uma possibilidade para o sistema derrubar o Lula. Eu digo o sistema. Tenho lido em vários perfis de colegas e amigos, tanto no Twitter quanto também assistido vídeos e colocações de outros amigos influenciadores, e que parecem sugerir que é uma espécie de um acordo de cavalheiros para que o Alckmin assuma a presidência, ou então que está em curso nesse momento uma espécie de um golpe ali nos bastidores para que isso aconteça. Após ouvir essas pessoas e juntar ao meu material de pesquisas, creio que chegou o momento para eu também me posicionar sobre esse assunto. Não acredito nessa ideia de movimentações em curso para derrubar o Lula por causa de algum tipo de acordo para puramente conduzir o Alckmin à cadeira de presidente, ou que isso se dará através de algum golpe. Eu talvez tenha sido um dos poucos jornalistas que durante as eleições falei que houve sim um acordo de união ali do Lula, os comunistas, com Alckmin e Moraes, que são globalistas, para derrubarem o presidente Jair Bolsonaro. Essa minha afirmação veio de uma fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, que passou despercebida pela maioria das pessoas durante uma de suas entrevistas, ainda durante aquele período eleitoral. Num artigo especial, publicado também no Twitter, eu disse que Joe Biden, lê-se Globalistas, foi o responsável pela liberação e veiculação das imagens do dia 8 de janeiro, publicadas pela CNN, que é ali um braço midiático dos globalistas no Brasil e também no mundo. Não com o propósito de derrubar o governo Lula, mas para mandar um recado de que eles estavam insatisfeitos com as recentes falas e as decisões do Lula e que ele deveria rever suas atitudes. Eles não querem derrubar o Lula, desde que o Lula cumpra com o acordo feito através de um interlocutor do Biden. Ele se comprometeu em defender a transição do governo Bolsonaro para Lula, caso o Bolsonaro não reconhecesse a derrota.
Tratei desse assunto com riqueza de detalhes no artigo do dia 23 de abril de 2023, publicado no Twitter. Antes de fazer minha análise sobre o futuro do governo Lula-Alckmin, preciso pavimentar seu entendimento sobre como se dá as relações entre os dois principais grupos que disputam o controle do Brasil, globalistas e comunistas. Muita gente ainda não tem isso muito bem claro. Há até algumas dessas pessoas que acham que trata-se do mesmo grupo, apenas usando nomes diferentes. Mas não, existe sim diferença entre globalistas e comunistas. E, quando você pesquisa profundamente, você percebe que as diferenças são bem significativas, embora aparentemente, em alguns momentos, eles estão ligados umbilicalmente, desde que cada um fique no seu quadrado. É isso que eu vou falar agora, portanto, preciso da sua atenção. Vamos então pavimentar esse entendimento. Globalistas são mestres em produzir riquezas. Comunistas são mestres em gastar riquezas. Isso faz com que haja ali uma relação de interesse de ambas as partes, naturalmente. Globalistas investem nos comunistas e em suas pautas como se investem em um produto, esperando retorno em seguida. No caso aqui do Brasil, o governo comunista facilita a exploração da Amazônia e de todas as riquezas naturais do nosso país. Os comunistas se importam mais com o poder em si do que necessariamente com riquezas ou dinheiro, desde que eles tenham uma boa vida. Aí dane-se o povo. Sim, eles são parceiros, é bom que deixe isso bem claro, até um não entrar na esfera de atuação do outro. Eles não são homogêneos, não pensam iguais em tudo. Os meios de ação são também diferentes. Comunistas usam a imposição da força, chamada ditadura, para chegarem e se manterem no poder. Globalistas usam a força do dinheiro através da propaganda, da escravidão ao dinheiro, os prazeres, as distrações, para gradativamente manipular e conduzir as pessoas sob essa falsa alegação de que eles são livres. Até nos objetivos finais, eles são realmente bastante diferentes. Comunistas não se importam com a morte de pessoas. Globalistas querem as pessoas vivas, mas escravas, para explorar a mão de obra e a geração de riquezas produzidas por essas pessoas. O que penso sobre tudo isso? Se você entendeu que a principal preocupação dos globalistas é o controle por meio do dinheiro, então você deve ter entendido que pouco importa se Lula vai ou não continuar governando o Brasil, desde que ele permita que os globalistas saqueiem as riquezas do país, conforme combinado com o comunista Lula. O problema começa agora. Lula encontrou nos braços da China e da Rússia o parceiro ideal. Eles são comunistas e agora têm dinheiro. Assim, em tese, ele não precisa mais do financiamento dos globalistas, já que ele poderá permitir que China e Rússia explorem nossas riquezas e transformem o Brasil num grande sonho de vida deles, um país inteiramente comunista. Por que então Lula daria nossas riquezas para fortalecer uma força rival? Agora vem o diagnóstico real do problema. Se Lula continuar com essa postura, depositando sua confiança na China e abandonando seus financiadores, eles se voltarão contra Lula e tentarão derrubá-lo. Não creio que Lula seja burro a esse ponto. Acredito que ele deve procurar uma maneira de repartir nossas riquezas para os dois blocos para se manter no poder. O ponto fraco do Lula, porém, é sua altivez e sua arrogância. O orgulho, a arrogância do Lula poderão levá-lo a abandonar os globalistas. Nesse momento, o sistema irá se voltar contra o Lula. E aí, as coisas realmente vão ficar muito complicadas para ele e para o PT. Até porque o governo Lula é muito frágil. Uma canetada do Alexandre de Moraes derruba toda a estrutura. Lula sabe disso. E se insistir nessas atitudes, será o seu suicídio político. Você acredita que Lula fará isso? Olha, tudo é possível, especialmente tratando-se de alguém com a altivez, com o orgulho e com a arrogância do Lula. Alguém que tem uma visão distorcida sobre a sua própria importância para o Brasil e para o mundo. Lula acha e pensa de si muito mais do que de fato ele é, sem contar a sua visão míope, distorcida. Ele acha que nós ainda estamos vivendo no mundo de 2002. Ele ainda acha que nós estamos vivendo na época da política de 2002. E isso tem mexido muito, inclusive, até mesmo com o chamado mindset.
né, com a comunicação interna que nós temos conosco, do Lula. Ou seja, o Lula está enfrentando desafios que ele nunca enfrentou durante todo o seu tempo como político. O mundo mudou, as coisas mudaram, a política mudou. Lula, então, tem vivido a falsa impressão, ou pelo menos enganou-se, achando que encontraria um terreno fácil, semelhante ao que aconteceu lá em 2002. Diante do espelho, Lula está encarando a si mesmo e está encarando os seus demônios. Com isso, ele está percebendo, está ficando muito claro para ele o quanto ele não é tão importante quanto disseram que ele era e quanto ele acreditava que ele era. O Lula é apenas mais uma dessas figuras que foi criadas por um sistema e cumpriu uma função. E após cumprir essa função, será descartado como já foi descartado uma vez. Lula percebeu isso. A ficha caiu. E ao perceber a sua impotência, a sua incapacidade diante disso tudo, pelo visto, Lula não está conseguindo administrar tudo isso muito bem. E aí, será uma presa fácil para o sistema derrubá-lo. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode colaborar à medida que você compartilha esse material com mais pessoas. Também se inscrevendo no canal aqui, comentando e compartilhando com o maior número possível de pessoas. Te agradeço por tudo isso. Lembrando também que você pode colaborar através de um Pix, que encontra-se no card, e você pode fazer essa colaboração de qualquer valor. O que vai determinar isso é o grau de importância que o meu trabalho tem para você e para sua família. Espero que você tenha gostado. Como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais.